A paz, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos se encontrem aí na paz do nosso Senhor, né? Amados, eu tô passando para estar deixando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? O Senhor tem colocado no meu coração muitas questões, né? Relacionadas à transformação, à mudança, né? De caráter, né? E eu andei fazendo um vídeo aí anterior, onde eu falei sobre crenças limitantes, que também envolve essa questão aí de transformação, né, do ser humano quando acontece um encontro, né, com Jesus, né, com Yahvé, com Jeová, com Yeshua, com Deus, como os irmãos aí preferir chamá-lo, né, Príncipe da Paz, Emanuel, né? Ele tem aí mais de 70 nomes aí para nós estarmos aí invocando o santo nome dele. Então, assim, há dias o Senhor vem colocando no meu coração essas questões aí de mudança, de transformação, que é o Espírito Santo que faz, né, amados? E eu não consegui ainda, irmãos, estar fazendo um vídeo assim, mais completo, assim, mais aprofundado na questão de crenças limitantes, porque assim, a gente está no período de férias escolar, né, irmãos? E imagina, eu tô aqui, né, com duas meninas, tem uma de 1 ano e 7 meses e uma garota pré-adolescente de 12 anos. Então, assim, é uma loucura, amados, né? Quando você pensa que você deu o café da manhã, que você arrumou o café da manhã, já é a hora do almoço, aí daqui a pouco já é a hora do banho, aí daqui a pouco já é a hora do jantar. Além disso, tem os afazeres domésticos, né? Você, mulher que estiver me assistindo aí, dona de casa, sabe que o serviço de casa não acaba, né, amadas? Meu Deus do céu, não acaba. Se a gente for procurar, toda hora tem coisa para fazer, né? E, né, quando eu sempre falo aqui para eles aqui, enquanto a gente estiver vivo, vai ter louça para lavar. E se tem louça para lavar, glória a Deus, é porque teve comida, né? Então é uma loucura, gente. Então eu não tô conseguindo ter esse tempo para estudar, né? Para mim tá passando para irmãos mais completo, né, irmãos, mais aprofundado, um vídeo sobre crença limitante. Mas mesmo assim o Senhor tá me incomodando, nem que for um vídeo breve, eu ir passando por partes e falando com os irmãos. Agora eu consegui uma brecha aqui, as meninas estão assistindo desenho no quarto, né? Eu dei uma refeição, dei um banho, e agora eu vou estar fazendo outros afazeres, mas o Senhor pediu que eu viesse tá falando um pouco sobre a questão de transformação, que foi o que o Senhor fez na minha vida e na vida de muitos que estão me assistindo agora. E de repente também, você que está me vendo aí, ainda não ocorreu, não teve esse encontro com Jesus, né? Mas eu quero te dizer que o Senhor, né, ele é poderoso para estar marcando encontro, o Senhor marca encontro, ele se apresenta a nós, ele usa pessoas, e na hora certa, né, você terá esse encontro, essa transformação, com o Senhor também, assim como ocorreu na minha vida, né? Então, eu vou estar falando um pouco sobre metanoia. O que seria metanoia? Metanoia, pessoal, é a mudança de mente, é a transformação de caráter espiritual, né? Quem que faz essa mudança em nós? A metanoia, né? É o psicólogo? É o coach? É o terapeuta? O analista? Qualquer doutor que estudou qualquer outra coisa? Algum professor de filosofia, não sei, gente, essas coisas que a gente vê aí no mundo hoje em dia, né? Cheio de negócio de coach, coach de relacionamento, coach disso, coach daquilo. Jesus é meu coach, porque ele resolve tudo na minha vida. O único que faz a metanoia, que é a mudança e a transformação do caráter espiritual no homem, quando eu falo homem, né, eu tô falando de macho e fêmea, mulher, homem e mulher, é Jesus, né? Como? Através da palavra. A palavra do Senhor fala que a palavra dele, ela penetra no nosso coração, né? Ela entra como uma espada na divisão entre a alma e o espírito, né? E uma vez que é colocado ali, meu irmão,
não tem para ninguém. Aí ocorre a transformação, né? Sobre essas questões, né, eu pedi uma palavra para o Senhor, né, para a gente estar colocando, né, porque tudo que o Senhor nos diz, Ele prova na palavra dele, né, porque Ele não é homem para mentir e nem homem para voltar atrás da sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda, nós mudamos, né, mas o Senhor não muda, né. Então Ele me deu uma palavra que está em Romanos 12:2, tá, que seria: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Então aqui o Senhor já está falando, né, irmãos? Que Ele promove essa transformação de mente. Ele tira as crenças limitantes que envolve, né, a questão do trabalhar da metanoia, que o Espírito Santo, Jesus, Deus, a Santíssima Trindade fazem em nós. Então, assim, todo cristão, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, tá, irmãos? Eu tenho espiritualidade. Já frequentei vários tipos de igreja, várias denominações, muitas eu já congreguei, né? E uma coisa que eu vi muito dentro de igreja é religiosidade, doutrina de homem, heresia, regras de homem, coisas que homem impõe, né? Comedores de arroz e feijão, e querem obrigar as pessoas a seguirem aquilo. Você tem que se moldar às regras deles, né? Eu não sou religiosa, não gosto dessa questão de religião. Eu tenho espiritualidade, eu tenho um relacionamento, uma comunhão com o Senhor, né? Então, havendo esse encontro com a espiritualidade, o Senhor Jesus, vai ocorrer uma mudança. Se não ocorreu, é porque tem alguma coisa errada, irmão. É porque então não houve um encontro. Não teve aí o tocar do Espírito Santo, né? Talvez esteja acontecendo aí uma religiosidade, tá? Porque a partir do momento que Jesus nos toca, nós mudamos. Não é assim, né? Eu venho numa caminhada com o Senhor desde 2016. Nós estamos em 2023. Tem 7 anos, quase 8. Irmãos do céu, se eu for contar para vocês. Não é da noite para o dia. Principalmente o processo de libertação. Ele é demorado. Eu vim de uma vida promíscua, né? Balada, bebedeira. Eu nunca tive envolvimento com droga. Mas eu andava no mundo da prostituição, da bebedeira, das coisas mundanas, imoralidade sexual. Eu mentia, eu enganava. Porque a própria palavra fala, né, que um abismo chama um outro. Então, quando a gente está num pecado e a gente não corrige, não se arrepende, a gente vai indo cada vez mais pro abismo. Então, eu andei nesses caminhos tortuosos, né? Sofri muito. Somente nessa área sentimental. Uma hora também eu vou estar dando meu testemunho aqui, irmãos, mas o Senhor disse que ainda não é o momento. Ele está trabalhando ainda. Na hora que Ele me liberar, eu vou estar dando meu testemunho aí, principalmente na minha área sentimental. Eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas, tá? Hoje eu sou sozinha, né, com o Senhor, que cuida de mim. Tenho 3 filhos. Eu tenho a Luna, que é um bebê, tem 1 ano e 7, a Sofia, que tem 12, e eu tenho um rapaz, o Bruno, ele tem 23 anos. Eu tive ele na adolescência. Ele não convive muito aqui comigo, ele tem uma namorada, ele ainda não foi ganho para Jesus, mas eu estou em oração, e eu creio que na hora certa o Senhor vai alcançar, né, o coração dele. Então tem hora que ele vem para cá, tem hora que ele tá lá com a namorada, mas nós estamos aí em oração constante, né? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Para honra e glória aí de Jesus. Então, assim, amados. Aí, quando há esse encontro, acontece a transformação. Paola, mas como que é? Da noite pro dia? Não, amados, não é da noite pro dia.
é aos poucos, né? Então, assim, eu bebia, eu ia pra bar, pra balada, pra boate. E Jesus vai tirando o desejo, né? Quando você vê, você já não quer mais ir em bar. Quando você vê, você não quer mais balada. Quando você vê, você não quer mais beber. Se você bebia todo dia, você bebe 3 vezes na semana. Depois você bebe uma, depois você não bebe mais. Você fica tempo sem beber. Você não se embriaga mais. O Senhor vai libertando, né? A questão de promiscuidade e moralidade sexual foi mais profunda comigo, porque eu não entendia o que era prostituição. Eu tive na prostituição direta e indiretamente, mas também não é o momento de eu estar dando esse testemunho, mas é para que os irmãos entendam. Porque as pessoas elas são equivocadas em relação à prostituição. A prostituição, amados, não é só a mulher que está lá na rua se prostituindo, cobrando, ou a que está na boate se prostituindo e cobrando, né? Se você tiver uma relação sexual fora de uma união, onde não é um casamento que foi feito pelo Senhor, que é a união de propósitos, o Senhor faz união de propósitos, você está se prostituindo. E tem pessoas que não entendem isso como eu não entendi, né? Então, assim, eu namorava pessoas do mundo, namorava com o outro e tinha relacionamento sexual. Eu estava me prostituindo, embora não houvesse ali, né? Ah, eu tô te cobrando por ser prostituta, mas era prostituição. Mas depois disso ainda eu entrei, sim, no mundo direto da prostituição, que é onde tem a cobrança, e eu vivi isso, irmãos, né? Jesus me libertou, ele me resgatou de lá, para a honra e glória dele, ele me lavou, me remiu, foi tudo lançado no mar do esquecimento, né? Hoje, nessa parte, eu estou separada, santificada, eu espero no Senhor um casamento feito por ele, né? Porque ele já também me revelou que eu nunca tive uma união que foi feita por ele. Foram uniões feitas pelo inimigo, foi laço de passarinheiro, foram uniões que eu decidi fazer, eu não busquei nele. Fiz com a minha força do braço, que nem quando a gente tá no mundo a gente faz coisa com a força do braço, né? Então eu tinha aí um peso também, sabe? Eu falava, Senhor, será que pra mim tem jeito ainda de ter um casamento abençoado, ter um marido? Porque eu imaginava na minha cabeça que pra mim não tinha mais jeito, irmãos. E aqui no meu deserto, né? O Senhor, ele me revelou que sim, que é possível, porque nenhuma das uniões que eu estive foi ele que fez, né? Há pessoas que vão falar assim, mas como assim o inimigo une pessoas? Ele une. Satanás também une seus adeptos. Assim como Jesus une aqueles que o servem, Satanás também faz suas uniões, né? Então o Senhor me revelou que eu tive envolvida nessas uniões, laços de passarinheiro, coisas de amarração amorosa, magia negra, né? São assuntos assim bem que pouco a pouco eu vou estar passando, vou estar testemunhando, uma hora eu vou explicar bem o meu testemunho para os irmãos. Mas em relação a tudo isso, aí Jesus me tocou, me lavou e tirou de mim. Tirou de mim a prostituição, o vício do álcool, né? A vontade de ir pra balada, pra barzinho, sabe? Aquela coisa que aquelas músicas mundanas, sabe? Aquele sertanejo, aquelas coisas que hoje, irmão, sinceramente eu ouço, me dá até arrepio, assim, de que cada música horrorosa, que fala de adultério, que fala de prostituição, que desvaloriza a mulher, deixa a mulher mais baixa do que é muito feio, irmãos. Sabe? E hoje eu ouço, eu tenho repúdio, eu falo, Senhor, como que eu pude ouvir isso, dançar isso, querer isso? Mas quando a gente tá, né? A gente não tem Deus, a gente tá tomada pelo inimigo, tá ali no laço do passarinheiro, a gente fica cego espiritualmente. Então, tudo isso daí foi libertação, né? Que o Senhor fez. Metanoia, transformação de caráter, transformação espiritual, né? Então é isso, amados. Se vocês, de repente, se você aí ainda não teve um encontro com o Senhor, de repente está vivendo essas coisas que eu falei, tá? Igual eu vivi, né? E há um desejo no seu coração de mudança de vida, porque essa vida cansa, né, irmãos? Eu cheguei numa época que eu falei, Senhor, não aguento mais essa vida. É uma vida vazia. Eu buscava amor em homens. O amor que eu precisava estava em Jesus. E eu buscava em homem, em relacionamento,
né? Aí cada vez que acabava um relacionamento eu sofria, eu chorava, ai, pensava que eu ia morrer. Dependência emocional, codependência, relacionamento tóxico, abusivo, relacionamento com narcisista. Jesus falou para mim, minha filha, você nunca viveu o amor. Você não sabe o que é um relacionamento de amor. Mas o Senhor ainda vai fazer isso na minha vida no tempo dele. E eu vou aguardar, vou obedecer, vou ficar na obediência, vou ficar separada, santificada, para na hora certa o meu varão vir, né? Eu tenho que ser preparada ainda, né? Muitas coisas o Senhor me transformou, mas eu sei que um homem temente a Deus, ele merece uma mulher virtuosa, né? O Senhor não vai dar qualquer mulher de qualquer jeito. Então eu também preciso ainda de mais um trabalhar, né, até essa hora chegar, e sinceramente também não estou muito preocupada com isso não, porque o Senhor, ele preencheu aquele vazio que eu buscava no mundo, em pessoas, né, eu buscava o amor, eu queria ser amada, né, porque eu venho aí de uma história aí também, que na hora que eu contar o testemunho eu vou estar falando para vocês, eu fui rejeitada por pai, né, então havia todo um trauma em mim em relação a homem, né? Meu pai me rejeitou, a minha mãe não me queria, ela queria me abortar, ela teve depressão durante a minha gravidez, ela tentou se matar, né? Desde o ventre de mamãe eu já era atacada, porque o escolhido é assim, amados, o escolhido não tem escolha, né? Mas para honra e glória de Jesus, estou aqui, 39 anos, né? Superei coisas insuperáveis, né? Eu sou fruto do improvável, do impossível, né? E eu creio que coisas maravilhosas ainda o Senhor fará na minha vida, né? Mas mesmo ainda no pouco que Ele já fez, eu já consigo ver a grandeza do Deus que eu sirvo. Muito mais eu vou conhecê-lo, né? Ver o sobrenatural. Eu já vi muito sobrenatural do Senhor aqui. Eu falei em outros vídeos aí, irmãos. Eu tô passando uma luta financeira aqui, sozinha com essas crianças, porque assim, eu não consigo trabalhar por causa, a menina tá de férias agora por causa da creche, eu falei, ela volta segunda-feira. Mas assim, amados, eu não consigo um trabalho fixo num horário que dê para mim levar e pegar na creche. E eu não tenho ninguém que possa fazer isso por mim, né? A minha mãe já é de idade, mora bem longe de mim, ela mora quase em outra cidade, uma divisa. Ela tem compromissos médicos durante a semana, então ela também não poderia ficar com a neném. Então, assim, eu tô passando um deserto financeiro, irmãos, de luta, de escassez, de conta atrasada, parte de alimentos também, né? Mas o Senhor, Ele sempre me socorre. Esses dias, uma irmã da igreja, uma conhecida aqui, de uma igreja que eu já congreguei, a Nazareno, né? Ela trouxe fralda, leite para beber, trouxe uma cesta básica. É uma irmã abençoada, é uma amiga, né? É uma irmã em Cristo. E meu filho me deu dinheiro para comprar o gás, que o gás tinha acabado. E assim Jesus vai sustentando. Ele vai usando quem ele quer, ele usa quem ele quer. Mas não tá fácil, irmãos. Não é fácil, né? E eu sei porque eu tô passando por isso, né? Talvez o Senhor esteja me testando mesmo. E glória a Deus, né? Porque Ele sabe onde eu vivia, né? Se eu quisesse voltar atrás, conseguir dinheiro para pagar todas as contas que tá atrasada aqui, eu conseguiria, né? Mas de uma forma errônea, eu estaria voltando ao pecado, eu estaria fazendo como o cachorro que vomita e volta ao próprio vômito, e o salário do pecado é a morte. E eu fui liberta, Jesus me libertou. Então, para o pecado eu não volto mais. Nas minhas orações eu sempre falo, Jesus, eu prefiro comer pão com água aqui com o Senhor, mas eu não quero mais o banquete de Satanás. E não a quero, não aceito, porque eu fui liberta, irmãos. Eu fui liberta verdadeiramente, genuinamente. Não foi religiosidade, foi algo genuíno que o Senhor fez comigo e muito mais Ele fará. Então, assim, passo luta? Passo. Não é fácil, irmãos. Quem aí já passou no deserto, no cativeiro com Jesus, sabe que vem no cativeiro, no deserto, vem escassez, vem luta, vem doença, vem falta de dinheiro, vem perseguição, né? Vocês sabem disso. Mas a palavra fala que aquele que perseverar até o fim receberá o troféu, a coroa, né? Então, a gente fica firme aqui. Tem hora que é só pela misericórdia mesmo. Tem horas que é só Jesus, irmãos. Mas eu ponho o pó, a cara no pó, me humilho na presença dele, rasgo meu coração
e ele vai fortalecendo, mas não é fácil. Mas mesmo assim, vale muito a pena servir o nosso Senhor Jesus. Ele é maravilhoso, ele é justo, é eterno, é fiel, o que ele fala ele cumpre, pode demorar, né? Porque o tempo dele é diferente do nosso, né, irmão? O nosso é Cronos, de Jesus é Kairos. Então, um dia para Jesus é como 1000 anos para Jesus é como um dia. Então, sei lá, de repente você tá numa luta aí, mas você pode dormir escravo igual José e acordar governador, olha que benção, né? Então, vamos olhar, vamos ter aí, buscar aí nos exemplos, né, da Bíblia, os personagens, Abraão, José, Daniel, Raabe, que foi uma prostituta, Sara, Ana, Esther, Débora, Josué, Ezequiel, Elias, Jonas, quanto exemplo nós temos aí na Bíblia, irmãos, daqueles que foram perseguidos, sofreram, mas no fim tiveram vitória, porque a palavra do Senhor fala o quê? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, e escolhido não tem escolha, meu irmão, escolhido vai passar isso daí mesmo, não tem para onde correr, e glória a Deus, vamos passar. Jesus fortalece o soldado. Não te ouvi, eu ouvi aquele anteontem. Tava uma luta aqui que eu tava assim, meu Deus, sabe? E aí Jesus fez eu lembrar do soldado ferido. Irmãos, eu ouvi esse hino, eu tinha 17 anos e eu fui apresentar o meu filho primogênito, que eu tive ele na adolescência, eu tive ele com 16 anos. Eu fui na Assembleia de Deus apresentar esse menino e no dia que eu apresentei ele para Jesus, eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. E nesse dia, no culto, cantou esse hino. Irmãos, foi a única vez na minha vida que eu ouvi soldado ferido. E aí eu tava numa luta aqui, que eu tava orando pro Senhor mandar, o gás tinha acabado, eu não tinha mistura. E eu falei, Senhor, não me deixa, não me deixa. Aí eu clamei, ajoelhei. E o Senhor fez eu lembrar desse louvor, desse hino. Eu coloquei para ouvir umas 3, 4 vezes e aquilo ficou na minha mente martelando. E aquilo me deu uma força, irmãos, me deu um gás. Quando foi a tardezinha, Jesus, esse Jesus é tão lindo, irmãos. Vocês não têm noção, Jesus mandou a bênção aqui no portão, que é essa irmãzinha aí que eu falei, lá da Nazareno. Trouxe leite, trouxe fralda, trouxe cesta básica. Aí o meu filho conseguiu pegar um vale lá, num trabalho que ele faz, que é um freelance, né, pro gás. Então, como que eu vou voltar atrás, né, irmãos? Jamais. Por isso que eu falo, se você tá na luta e tá difícil, continua, irmão. Continua, irmã. Eu sei que é difícil. Tem horas que a gente pensa até que Jesus não tá com a gente, né? Mas ele tá assim, é que tem hora que ele fica quietinho. Igual lá na escola, quando a gente estudava. Quando o professor dá a prova, ele não fica em silêncio. Então Jesus, às vezes, trabalha assim. A gente pensa que ele tá quietinho, mas ele tá trabalhando, amados. Eu entrei em desespero aqui e falei, Senhor, o Senhor não vai me acudir. O que eu vou dar para essas crianças comer sem gás? Eu ainda tinha arroz e feijão, mas o que eu ia fazer aonde? Eu não tenho uma panela elétrica, eu não tinha carvão para fazer um fogão a lenha, eu imaginei tudo, eu não tinha. Aí fui orar. Vai pro quarto de guerra, tem um quarto de guerra lá no fundo, vai, põe o joelho no chão, filha, põe a cara no pó e vai. E fui. Fui, e aí, né, veio o hino, ouvi o hino. Quando foi de tarde, Jesus mandou a bênção no portão. Então, por isso que eu falo para você, irmão, irmã, creia, porque se creres, verás a glória de Jesus na sua vida. Jesus é fiel. A palavra dele fala que todo aquele que pedir no nome de Jesus Cristo vos será dado. Peça. Se tiver de concordância com a palavra dele, ele vai te dar. Ele te socorre, ele é teu respaldo, é teu socorro bem presente na hora da tribulação. Ele manda o escape. Ele manda no portão a bênção. Ele mandou aqui no meu. Jesus é lindo, amado. Jesus é lindo. Então é isso, tá? Grava aí essa palavra, medita nela, ó. Romanos 12, 2. Que é a parte da metanoia, que é a transformação da mente, tá? Grava essa palavra na tábua do seu coração. Medita nela. Medita na palavra dia e noite.
Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Cada vez que a gente ouve, a fé vai se manifestando, brotando e penetrando cada vez mais nos nossos corações. Logo mais eu vou fazer mais vídeo da crença limitante. Daqui a pouco a nenê vai para a escola e aí eu vou ter um tempo mais aqui na minha intimidade com o Senhor, no silêncio, na paz, porque vocês sabem como que é criança, né, irmão? Criança não para. E aí Jesus está pondo um monte de situações no meu coração para mim estar falando. Tem o meu testemunho que é muito forte, irmãos. Muito forte que eu passei. Eu tenho 39 anos. E desde o ventre de mamãe, o inimigo tenta contra a minha vida. Mas Jesus venceu. Eu tô aqui para a honra e para a glória de Jesus. E para a vergonha e derrota de Satanás, que já é um condenado. Ele já é um condenado. Aí ele quer arrastar a gente, mas eu não. Eu sou salvo e você também. Fica na paz. Um beijo no seu coração. Que Jesus abençoe você, sua família. Que ele realize todos os desejos do seu coração. Mas busca ele. Ora, clama, não perca a fé. Se posicione, seja um soldado, não só um frequentador de igreja, não seja religioso, irmão. Busque espiritualidade, busque relacionamento com Jesus, irmãos. Jesus é uma pessoa, troque ideia com Jesus. Eu troco ideia com Jesus o dia inteiro. Eu tô lavando louça, tô trocando ideia com Jesus. Eu tô lavando roupa, tô trocando ideia com Jesus. Tô fazendo comida, eu tô falando com Jesus. Jesus é uma pessoa. Eu falo com ele como se tivesse uma pessoa aqui, materialmente falando, fisicamente, de carne e osso, assim. E eu falo, eu pergunto, eu questiono. E se ele não responde na hora, depois eu fico ali insistindo até que chega na hora que ele vai e responde. Oração não é algo pronto, não é um script. Há um tempo atrás eu trabalhei com parte de vendas, né? Vendas, eu vendia e eu tinha um script para seguir. Então eu tinha que ler ali um script, pronto. Todo dia era aquilo ali. Oração não, irmãos. Oração é o que está no seu coração. É o que sai do seu coração. Oração é conversa com o Senhor. Então busque isso. É claro que você pode ler um Pai Nosso, né? Eu não sei aí, né? Eu tô falando de religião, tá, irmão? Mas eu respeito a religião de qualquer um. Se você é católico, se você é espírita. Eu não tô falando de X religião. Eu estou falando que eu não tenho religiosidade, que eu tenho espiritualidade, que eu busco o Senhor, né? Mas eu sei que na Assembleia de Deus, na Cristã do Brasil, lá na Católica, lá na X, lá na Y, Jesus é um só, né? Então busca ter esse relacionamento, essa comunhão, essa conexão com o homem de branco, porque é algo maravilhoso, transformador, libertador. É algo que consola, conforta e diante da luta você sabe que ele está com você. Tem hora que dá desespero, mas aí ele vem e socorre. Tá bom, irmãos? Fica com Jesus. Então logo quando as meninas voltar para a escola, eu vou procurar fazer uns vídeos aí mais completos, tá? Vou falando aqui com Jesus para ver quando que ele vai liberar para me falar do meu testemunho, do que ele fez na minha vida. Muito mais ele vai fazer, né? E vai fazer na sua também, eu profetizo, tá? Que você e sua casa servirão a Cristo, tá? Que na sua casa terá libertação, cura, transformação e toda sorte de bênção de Yeshua, tá? Porque o Senhor veio para nos dar vida e abundância. Irmãos, fica na paz. Um beijo no coração de todos, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.